Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar novamente sobre Jornada nas Estrelas Lower Decks, né? Estamos na quarta temporada, no quarto episódio, tá? Intitulado, deixa eu ver minha colinha aqui, Algo Emprestado, Algo Verde. Lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui, se você ainda não assistiu o episódio, dá uma paradinha no vídeo, vai lá, assiste o episódio e volta aqui para ver a nossa conversa. Eu particularmente gostei muito desse episódio, por quê? Porque ele vai tomar como protagonista a personagem de Lower Decks que eu mais gosto, né? Uma questão de gosto pessoal que atende, né? Que é aquela Oriana, né? Que tem um passado, vamos dizer assim, um tanto quanto obscuro, né? Isso já foi pincelado, né, num episódio anterior, né, Orion, que é um planeta conhecido por ser proibido, por ter sindicatos de crime, né, por ter mulheres altamente sedutoras, né, como a gente já viu na série clássica, como a gente já viu em Enterprise, né, que toda uma questão de feromônios, né, que fazem elas enlouquecer os homens, né, tem tudo isso, né, e aí como é que a Tandy fica, né, a Tandy que é a mais maluquinha ali, que gosta de ciência, é a pessoa que tem, vamos dizer assim, a pessoa de maior coração ali, né, dos quatro personagens, né, e como é que fica isso, né? Mas o episódio ele vai começar com uma nave piratoriana sendo destruída por aquela nave que já destruiu. Uma nave Klingon que já destruiu uma nave Romulana e agora está destruindo uma nave Oriana. E aí depois a Capitã Freeman, né, depois desse teaser, né, que mostra essa destruição dessa nave piratoriana, né, por essa nave alienígena estranha, que obviamente a gente vai ver o que vai ser isso mais lá pra frente, né? A Capitã Freeman ela chega e fala com a Tandy, né? Que ela foi convidada para assistir a uma cerimônia de casamento, né? E essa cerimônia de casamento é o casamento da irmã dela. E aí, em nome da, vamos dizer assim, da boa vontade, né, entre a Federação e Orion, né, depois da destruição, inclusive, dessa nave Oriana, né, a federação, para ficar bem na fita, manda nessa, vamos dizer assim, atende para ir nessa cerimônia de casamento da irmã dela. E aí a Mariner, né, e a Tilin, né, que é amiga vulcana da Tandy, vão junto com elas, né? Elas queriam porque queriam ir, estavam super curiosas para conhecer Orion, que é um planeta proibido, né, coisa e tal. E quando elas chegam lá, né, a Tandy, você vê que a Tandy tem uma família extremamente rica, né? Uma coisa muito fora de escala, mas e a Tandy sempre desconversando, não, minha família é só nem a quinta família mais rica, coisa e tal, né? E aí a mãe, elas vão conhecer a mãe e o pai da Tandy, a mãe e o pai da Tandy falam que a noiva, né, que é a irmã dela, né, esqueci o nome dela agora, meu Deus. Desculpa, gente, esqueci o nome. É Dérica, né? A Dérica, que é a irmã da Tandy, ela foi sequestrada e que essa prática, né, do noivo sequestrar a noiva, né, é comum, né, em Orion e que a Tandy tinha que ir lá e desfazer esse sequestro, né? E aí a Tandy vai começar a andar, né, por vários locais, né? As pessoas morrem de medo dela, né? E não se entende o porquê disso, né? E depois vai ser explicado, né? A Tandy vai explicar para a Mariner e para Tilin que ela é uma primária. O que é uma primária? Ela é treinada para ser uma assassina, né? Ela é treinada para ser uma assassina, entendeu? Profissional, né? Mas ela não queria ser assassina coisa nenhuma. Ela queria trabalhar como oficial de ciências numa nave estelar, né? E aí quando ela foge, né? Ela acaba deixando essa tarefa para a irmã e a irmã, né, acaba, vamos dizer assim, brigando com ela, né, fica de mal com ela, porque a irmã acaba recebendo essa tarefa. Ela até queria fazer parte, que se queria ser uma assassina, uma coisa, inclusive, que é muito importante na cultura oriana, né, essa primária, né, mas, né, ela achava que não podia ser tão assassina quanto a Tandy era, né, e a Tandy falando, não, é uma você também vai ser uma boa assassina, coisa e tal. Mas era muito engraçado, porque elas conversavam sobre isso lutando, né? E participando de lutas, coisa e tal. E até chegar a irmã dela, né? Elas tiveram que passar por vários lugares, passando por uma danceteria, onde a Tandy tinha que fazer um duelo de bebê
ou ser picada por um inseto mortal, né? Ou então você ir num lugar onde todas as mulheres escravizavam os homens com feromônios, né? Então essa parte foi bem engraçada do episódio, foi muito engraçada, foi muito bacana. E o mais engraçado é que toda vez que tentavam jogar uma faca na Tandy, a Tandy conseguia se desvencilhar da faca, né? Bater a faca ia em cima da Marina e esfaqueava a Marina, né? Então a Marina foi esfaqueada várias vezes no episódio, né? O que acabou também sendo engraçado. Um humor negro, obviamente, né? E aí o que acontece, né? A Tandy, na verdade, a irmã da Tandy, ela forjou o próprio sequestro. Ela não foi sequestrada pelo marido, né? O marido estava, vamos dizer assim, trabalhando como escravo, né? Naquele lugar onde as mulheres controlavam os homens com feromônios, né? Então você tem essa situação também. E vai ser esse, vamos dizer assim, noivo, né? Esse marido dela, esse noivo dela que vai falar onde é que está, né, a Tandy, coisa e tal, que ela estava numa espécie de cemitério de naves, a irmã da Tandy, né, que ela estava numa espécie de cemitério de naves. Quando a Tandy e sua irmã acabam fazendo as pazes, elas conseguem botar uma nave, a Tandy consegue botar uma nave velha para funcionar, e elas chegam, né, ao casamento da Tandy, né, e é interessante perceber que o noivo era um outro prometido, que o noivo dela acaba, vamos dizer assim, você tem a cerimônia de casamento, a cerimônia de casamento era toda cheia de lutas, de muita violência, né? E o pessoal fotografava aquilo. Então ficou engraçadinho, gente, ficou muito bacana, entendeu? Ficou muito legal, né? Porque é interessante você ver a Tandy, né? Que é uma personagem tão doce, tão engraçadinha, tão bonitinha, né? Ela ter que ser uma assassina profissional no planeta dela, né? E a cultura dela completamente nada a ver, né? Com as características do que a Tandy é realmente, né, na nave, né? Então ficou bacana. Eu particularmente gostei muito dessa parte dessa história A, né? Porque inclusive é a minha personagem preferida. Eu espero um dia poder ter um bonequinho da Tandy, que eu tô querendo muito comprar um bonequinho da Tandy quando eu tiver chance de fazer isso, né? Vamos ver se um dia isso pode acontecer. A história B foi uma história já com o Boimler e o Rutherford, né? O Rutherford, eles dividem o mesmo quarto e aí eles começam a brigar por um monte de coisas, né? Inclusive quem vai molhar, quem vai borrifar água no bonsai de estimação dos dois, né? Eles ficam brigando, disputando ali. E eles decidiram uma forma bem interessante de resolver essas disputas, que é fazendo uma simulação do Mark Twain no holodeck, né? Tem aquele episódio, se não me engano, da Nova Geração que o Mark Twain aparece, né? Aquela coisa toda, né? E a referência é essa, os dois ficam ali conversando de Mark Twain ali, eles conseguem acertar os ponteiros quando eles fazem isso, né? E o que vai acontecer? A Cerritos vai encontrar precisa mapear uma região de nebulosas, né? E aí um alienígena não quer de jeito nenhum que a Cerritos faça isso, né? E aí o Rutherford, né, e o Boimler, né, sugerem para Capitão Freeman, né, para o capitão da outra nave alienígena, que é um cara todo feião lá, um alienígena todo feio, todo rústico, todo selvagem lá, e para a simulação do holodeck para imitar, vamos dizer assim, o Mark Twain e tentar resolver as coisas na base da conversa, né? A coisa não dá muito certo, né? Aí eles comentam, né, que fizeram isso para tentar resolver o dilema lá do bonsai. O alienígena quer saber o que é um bonsai. Quando ele vê o bonsai, ele acha o bonsai muito bonitinho, come o bonsai, né? O Rutherford e o Boimler ficam assim, ai meu Deus, né? Comeram o nosso bonsai de estimação, né? E depois ele fala, não, vocês podem mapear, entendeu? Coisa e tal, podem mapear lá a nebulosa que eu deixo, coisa e tal, e façam isso rápido antes que eu mude de ideia, coisa e tal. E aí a coisa foi mais dentro disso, né? Dentro dessa zoação aí no caso, né? Foi uma história menos interessante, mas também teve a sua graça, tá? Se bem que eu gostei muito mais da história da Tandy. A história da Tandy é que é a atração desse episódio. Esse foi um episódio bom por causa dessa história A, tá? História B foi mais ali para dar uma preenchida, né, no espaço ali, para você dizer que teve uma história B. Mas a história A é muito melhor, tá, gente? Então, esse episódio, né, o episódio anterior eu achei ele mais sem gracinha um pouco. Esse episódio a coisa voltou a ficar legal, principalmente por causa dessa história da Tandy. Tá certo, gente?
Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa mais sobre Star Trek Lower Decks com vocês aí, tá bom? Abração, fui e até a próxima.